Olá, galera que acompanha a programação da Placar, bora falar desse Inter Miami 2, Palmeiras 2, pelo último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. E olha que sufoco que o Palmeiras passou, hein? Muita gente falava, não, o Palmeiras vai ganhar tranquilamente, até pelo que o time do Messi tinha apresentado, principalmente na primeira rodada, né, o jogo de abertura contra o Al-Ahly, mas a gente sabe que futebol sempre tem surpresas. E do outro lado, a gente tem, né, a gente tinha um time que, além do Messi, tem jogadores muito experientes, como o Luis Soares, o Jordi Alba, o Busquets, que podem fazer a diferença mesmo não estando no auge das carreiras deles, né? Mas enfim, vamos falar um pouco mais sobre esse jogo, começando lá pela escalação do Abel Ferreira. Eu sinceramente acho que ele foi mal na escolha, porque o Palmeiras vinha jogando bem nas últimas duas partidas. A gente sabe que o Verdão tinha um desfalque muito importante, que era o do Aníbal Moreno, ele tem sido o destaque do Palmeiras nessa Copa do Mundo de Clubes, um dos grandes destaques, né? E ele não poderia jogar hoje porque estava com um edema na coxa. Enfim, todo mundo esperava que o Emiliano Martinez jogasse no lugar dele, que tem também jogado bem ao longo dessa temporada de 2025, mas não foi o que aconteceu. A escolha do Abel Ferreira foi colocar o Evangelista, o Lucas Evangelista, e também no meio-campo ele começou com o Rafael Veiga, assim como foi contra o Al-Ahly. Além disso, ele colocou o Marcos Rocha na lateral ao invés do Giai. Acho que não funcionou, né? O primeiro tempo, principalmente do Palmeiras, foi muito ruim. Nenhum setor funcionou, faltou pegada na defesa. O Inter Miami conseguiu trocar passes muito facilmente, o Messi muito livre, aliás, e inclusive conseguiu abrir o placar contra o Palmeiras. Aliás, antes de eu continuar falando sobre o jogo, vamos ouvir um pouquinho do que o Abel Ferreira falou na coletiva. Ele que no final do jogo realmente reconheceu que a escolha dele não foi das melhores para esse início de jogo. A minha análise ainda é muito quente, acho que entramos bem nos primeiros 15 minutos até sofrermos o golo, com aquilo que tínhamos projetado, que eram as nossas tarefas e a nossa organização ofensiva. E a verdade é que depois do jogo nós não conseguimos condicionar o nosso adversário, nós permitimos que o nosso adversário ficasse com bola, o que nos frustrou e nos desgastou, e aí eu tenho que chamar a responsabilidade para mim, porque não ajudei na primeira parte dos meus jogadores a parar aquilo que eram os movimentos de trás para a frente do nosso adversário, ou seja, o adversário já estava a ganhar o jogo e depois todos os movimentos que faziam eram de aproximação. O Suárez, o Messi, mais o Busquets, mais o Segovia, 4 jogadores ali por dentro e com muita mobilidade, e nós, sempre que os nossos dois médios a saltar, o Rios e o Lucas, e nós não conseguimos fazer esses timings de pressão, e mais que tudo a responsabilidade é minha nesse quesito, e na primeira parte não ajudei os meus jogadores, na segunda parte fizemos o ajuste tático que tínhamos que fazer, mesmo apesar de ter sofrido o golo da forma que foi, e que nos atirou abaixo um pouquinho. A verdade é que esta equipa tem algo que eu particularmente gosto, que é nunca desiste, never give in, luta sempre até ao fim, e a verdade é que no último lance do jogo podíamos ter ganho, mas também tenho que ser muito sincero e seria injusto por aquilo tudo que o Miami fez durante o jogo, pelo controle de bola que teve, pela paciência, pelo desgaste, porque não nos deixou pressionar. Sinceramente não seria justo a nós ganharmos este jogo, e resumo nisto. A primeira parte o treinador não ajudou os jogadores, na segunda parte fizemos os ajustes que tínhamos que fazer e fomos em busca daquilo que era o nosso primeiro objetivo, que era passar em primeiro, e isso foi conseguido. Ninguém dos que estavam amarelados, ninguém levou amarelo, portanto temos aí uma próxima fase em primeiro. É bom para o clube, é bom para os jogadores, é bom para todos. Agora é recuperar, porque hoje levamos um valente susto. Bom, na segunda etapa o Abel Ferreira começou a mexer no time e essas mudanças começaram a surtir efeito, principalmente com as entradas do Paulinho, também do Maurício e do Alan. Esses 3 jogadores entraram muito bem e, na minha visão, mudaram o jogo, principalmente na metade do segundo tempo até o fim da partida. O Paulinho realmente, para mim, foi o melhor jogador do Palmeiras nessa partida. Acho que o Alan também, acho que a gente precisa destacar ele, porque é um jogador da base que tem personalidade
e que quando entra muito bem. Enfim, gols do Palmeiras saíram com o Paulinho e também com o Maurício, como eu já destaquei, outro jogador que tem sido importantíssimo para o Palmeiras nessa temporada e para mim tem que ser titular. O Maurício tem que ser titular dessa equipe do Palmeiras, vem jogando super bem. Vamos ouvir um pouquinho também dos jogadores na zona mista, porque a nossa equipe também estava lá e ouviu um pouco dos personagens da partida. Jogo difícil, onde a gente foi surpreendido ali no primeiro tempo, com a equipe deles tendo controle da bola, né, provocando bastante o nosso time com a bola no pé, sabendo a hora certa de atacar, de achar os passos para frente. E a gente não estava bem posicionado para poder pressionar, estava tendo bastante confusão ali na hora de subir a marcação. Sofremos com isso no primeiro tempo, né, fomos para o intervalo, o treinador mudou de alguma forma o nosso posicionamento, onde a gente tinha que botar um pouco mais de intensidade e criar jogadas na frente. Fez as mudanças que a gente tinha que fazer para poder a gente evoluir dentro do jogo, buscar as jogadas de gol e é isso. Consegui ser feliz ali na hora do gol, o Maurício também, o Alan também entrou muito bem, então o Palmeiras mostrou a sua força hoje do elenco e é isso. Maurício, um empate assim conseguido muito na raça, muito com vontade, principalmente vocês quem entrou no segundo tempo também pôde dar uma nova cara para a equipe. Isso dá um novo ânimo pensando já nas oitavas de final? Claro, nos dá um bom ânimo e também um ponto de atenção, né, para a gente poder não repetir algumas coisas que a gente fez hoje. Foi um jogo muito intenso, onde a gente não teve muita posse de bola, a gente teve que correr um pouco atrás do adversário, mas foi um jogo que a gente demonstrou justamente isso, né, uma reação, uma identidade que a gente sempre tem, né, de poder buscar sempre o resultado, até o último minuto a gente sabe que ainda tem jogo, então a gente conseguiu demonstrar isso mais uma vez. Maurício, você está falando que é muito uma coisa do elenco do Palmeiras ter essa mentalidade de sempre ir atrás, buscar. Como foi essa conversa, mesmo dentro de campo, no vestiário? O que vocês trocaram de ideias sobre a partida em si, sobre os erros defensivos que ocorreram, para conseguir mesmo assim levantar a cabeça e buscar esse empate? Sim, a gente, desde o intervalo ali, a gente nos cobrando bastante, conversando bastante sobre o que a gente podia fazer de melhor. Conseguimos encaixar um pouco mais a pressão, a gente conseguiu também deixar eles não tão confortáveis igual eles estavam no primeiro tempo. E a gente sabe que isso é uma identidade do clube, uma identidade de todos os jogadores, a gente sabe que a gente tem que acreditar até o final. E após o primeiro gol que a gente fez ali com o Paulinho, a gente viu que também a torcida já nos puxou ainda mais, a gente conseguiu ter um ânimo ainda maior para poder buscar esse empate. Eu acho que a gente demonstrou essa vontade, essa raça para poder conseguir o empate. Bom, é isso. Agora teremos um jogaço nas oitavas de final. Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras terminou na primeira colocação do Grupo A com esse empate diante do Inter Miami. Pega o Botafogo, que foi o segundo do Grupo B. Esse jogo acontece no dia 28 na Filadélfia e estaremos lá para acompanhar essa super partida. Quem será que vai se dar bem e passar para as quartas de final, hein? A certeza é que teremos um brasileiro nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O que você achou da partida do Palmeiras? Comenta aqui e até a próxima.